Olá a todos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre genética. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas esse vídeo aqui eu vou falar de uma outra forma, vou aglutinar vários assuntos que eu já citei em outros vídeos, porque tem gente que não assiste todos os vídeos, né? E tem dúvida sobre genética. Primeiro, a parte introdutória aqui que eu quero dar nesse vídeo é o seguinte. Para falar de genética, às vezes eu ouço em grupo de WhatsApp, eu ouço em conversa entre criadores, um criador que conhece de genética tentando ensinar outro que não conhece de genética. Essa forma do ensino, eu penso assim, você tem que saber passar isso. Por quê? Não adianta eu chegar aqui e tentar explicar um pouquinho de genética, primeiro que eu não sei tudo, né? De genética. Genética é um assunto vastíssimo e é muito complicado você aprofundar em determinados pontos. Se eu for usar aqui uma linguagem de genética, vai ter muita gente que não vai entender nada. Eu sei que é difícil estudar isso, mas aqui neste vídeo eu vou falar de uma forma bem simples. Por quê? Eu converso com o Brasil todo, tento responder todas as pessoas que me mandam uma mensagem ou conversa comigo, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp ou até mesmo aqui no canal. Tem gente que conversa comigo que tem 10 anos de idade. Como que eu vou falar de genética e falar de uma linguagem de genética com uma pessoa que está em formação e nunca estudou isso? Não tem como. Tem gente que conversa comigo que nem terminou o ensino médio. Como que eu vou explicar isso para ele? Entendeu? Então, eu não vou fazer um vídeo aqui, igual eu já vi alguns vídeos na internet, de criadores ensinando genética. Não está errado, está correto. Mas falando da linguagem genética de Czão, Czim, Vzão, Vzim, um heterozigoto. Aí, do outro lado, ele já mostra um Vzão, Vzão, Czão, Czão, um homozigoto dominante. Eu não vou falar isso aqui. Eu sei como funciona, mas eu não posso fazer isso, mostrar a referência cruzada, ver as probabilidades que vão vir abaixo. Eu não posso fazer isso, porque o vídeo aqui eu não sei quantas pessoas e o tipo e o grau de conhecimento que cada pessoa que for assistir o vídeo vai ter. Então eu tenho que falar de uma forma que fica fácil a compreensão e o entendimento. Eu poderia fazer um vídeo aqui mostrando imagens, ilustrando tudo. Mas dependendo do vídeo que é feito dessa forma, eu prefiro fazer esse bate-papo aqui. Não um bate-papo, porque aqui é quase um monólogo, né? Só eu falo. Mas como se fosse um bate-papo, porque prende mais atenção. E se o criador que estiver me ouvindo buscar entender o que eu estou falando, o que basta é o entendimento, porque o estudo vem depois. Se você compreende como que funciona, fica muito mais fácil o entendimento posterior. Então vamos lá. Se você, para dar um exemplo aqui, tem muita gente que fala assim: eu não gosto de matemática. Não gosta porque não entende. Porque se começar a entender como que funciona a matemática e por que é criado daquela forma, vai entender. Na minha área, por exemplo, tem muitos advogados ou até mesmo juristas que não gostam de estudar a lei seca, só gostam de estudar doutrina, livro. Às vezes, a lei, o estudo é um pouco maçante, mas se você compreender o intuito e o que está escrito ali, você passa a gostar mais daquele texto. Quando você não entende o que está lendo, fica muito maçante. Então, o mais importante de tudo é a compreensão e o entendimento de como que tudo funciona. Se você entender como que funciona, isso já vai cortar um caminho muito grande no quebra-cabeça e a forma de mexer dentro do plantel. Tem gente que acha que se pegar um periquito branco e acasalar com um azul, nasce um branco com azul. Não nasce. Ah, se eu pegar um verde e um azul, vai nascer só azul e verde. Aí começa a vir outras cores, outras mutações ali, porque eles podem carregar isso. Casala um verde com azul, nasce um canela verde claro, nasce um canela celeste. Mas como que nasceu um canela aqui? Pois é, tem gente que não sabe disso. Outro vai numa loja, compra 2 periquitos amarelinhos. Fala, agora eu vou tirar só periquito amarelo. E começa a nascer outras cores.
mas você não tem dois amarelos. Visualmente você vê amarelo, mas às vezes você comprou um macho cintilante de duplo fator amarelo e uma fêmea COP, claro, de olhos pretos. Vai nascer todos cintilantes simples, 100%, todos. E aí? Então tem que procurar entender. Eu vou falar muita coisa que, para quem não entende de genética, vai ficar um pouco obscuro, mas eu acho que vai entender. Mas depois é só estudar. Para quem quiser entender isso que eu estou falando aqui, passar limpo, dar uma decorada, estudar, basta entrar no meu blog. É só ir no Google, digitar Criadouro Las. Na hora que entrar no blog, vai do lado esquerdo, tem lá expectativa de cores. Eu começo com uma história, a parte história do periquito, né? E depois vem lá as tabelas, tudo que... Uma boa parte que eu vou falar aqui está lá, em tabelas de acasalamento. É só ir lá. Então vamos lá. O primeiro ponto que o criador tem que ter para entender como que funciona, para trabalhar dentro do criatório, ele tem que saber o básico. O que é? Quais são as mutações dominantes, quais são as mutações recessivas. Não adianta falar, eu vou pôr esse com esse que vai dar isso. Não, tem cor que domina a outra, tem mutação que domina a outra. Você tem que saber o que você vai colocar ali. Quais são as mutações dominantes? Lá no meu blog, eu já tenho lá uma tabela mostrando mutações dominantes e recessivas. As mutações dominantes são verde, que é o básico, violeta, o fator escuro, o ADA e o AD, face amarela, cinza, cintilante, os corpos claros de Isley, no Brasil eu nem sei se tem, e tem os periquitos com crista de topete. Essas mutações que eu disse são as mutações dominantes. E as recessivas? Recessivos nós temos o celeste, que é o azul celeste, os asas claras, asas cinzas, os diluídos. Nós temos os ARs, os fulvos, os face negra e os saddleback. Tá? Temos os hinos também. Isso aí são recessivos. Então, entendido isso, criador, o básico. Mutações dominantes, mutações recessivas. Bom, agora eu já sei que é dominante e que é recessivo. Já é o primeiro passo. Segundo passo que o criador tem que entender sobre esse basicão de genética. Quais dessas mutações que eu disse, quais são as mutações que são ligadas ao sexo e quais não são ligadas ao sexo? Ligadas ao sexo são 6. Tá? Já disse isso aqui várias vezes e vou tornar a repetir. A repetição, a revisão faz a gente gravar. Sempre quando você revisa, você grava. Se você lê um texto e não volta nele, seu cérebro devagar é automático, faz você esquecer daquilo, porque não é importante. Se você ficar revisando sempre, você grava. Quais são as mutações ligadas ao sexo? Canela, opalino, corpo claro, rendado, os hinos e os ardósia. Lembrando que aqui os corpos claros são dominantes sobre hino e rendado. Ou seja, se você coloca um macho corpo claro com uma fêmea hino, um macho corpo claro com uma fêmea rendado, você já tira macho e fêmea corpo claro. Ué, mas como assim? Por que está falando que tira macho e fêmea? É lógico, vai nascer macho e fêmea. Não. Porque na herança ligada ao sexo, e é ligada ao sexo do macho, é um pouco mais complicado você tirar macho naquela mutação, a não ser que você faça alguns mecanismos. Exemplo, vamos pegar o canela. Quando eu falo canela, é asa canela. Você pega um macho asa canela e uma fêmea asa canela. Não interessa a cor. 100% dos filhotes serão asas canelas. Pronto. Agora um macho asa canela e uma fêmea que não é asa canela. Vai nascer asa canela? Vai. Como é uma mutação ligada ao sexo do macho, os canelas que nascerem aqui, como a fêmea não é canela, serão todos fêmeas. Os machos que nascerem não vão ser canela, mas porta canela porque o pai é canela. Agora troca. A fêmea é asa canela e o macho é normal, não é canela. Não vai nascer nenhum filhote canela aqui embaixo. Por quê? Porque é ligado ao sexo do macho e ele não é canela. Quem é canela é a fêmea.
E como o macho carrega a característica, os filhotes machos nascidos aqui embaixo portam canela. Por quê? Porque a mãe é canela. E se os dois forem canelas, 100% de canela. Isso tudo se aplica para essas 6 mutações que eu falei. Canela, opalino, corpo claro, rendado, hino. Quando eu falo hino é lutino e albino. Albino série azul, lutino série verde. E os ardósia. Isso que eu expliquei serve para essas 6 mutações aqui. Vamos adiante. Outro quesito de genética. Já sabe quais são as mutações dominantes, já sabe quais são as mutações recessivas e já sabe quais são as ligadas ao sexo. Quais faltam aqui agora? Mutações autossômicos recessivas. Vamos citar 6 aqui também. Tem 6 ligadas ao sexo, 6 mutações autossômicos recessivas. O que é isso? O macho e a fêmea tem que ser portador. Aqui neste caso a fêmea porta. Nessas 6 que eu vou falar, a fêmea porta. Naquelas 6 mutações ligadas ao sexo, é só o macho que carrega. Quais são essas mutações? Os ARs, os fulvos, os asa clara, os asa cinza, os diluídos e os saddleback. Saddleback eu nunca vi no Brasil. Digita no Google, Budgerigar saddleback ou periquito saddleback. Vai ver lá como que é o saddleback. Então, vamos pegar o arlequim recessivo. Se você tem um macho arlequim recessivo e acasala com uma fêmea arlequim recessivo, você já vai tirar 100% de arlequim recessivo. Um macho arlequim recessivo e uma fêmea normal, ou vice-versa, que eu já posso falar assim, uma fêmea arlequim recessiva e um macho normal, o que nasce aqui embaixo? 100% de normais, machos e fêmeas. Não nasce arlequim recessivo. Perdão. Mas 100% deles, tanto as fêmeas quanto os machos, vão portar arlequim recessivo. Pode ser tanto o macho AR a fêmea normal ou a fêmea AR e o macho normal. Fez isso, 100% de normais portadores. Certo? Agora, se você pega um macho ou uma fêmea portador, tá? Ele é um normal filho de um visual, um normal portador. E você acasala com visual, você já tira aqui 50% de normais portadores e 50% de visuais. É assim, ok? Os acasalamentos dessa regra. Vamos agora para a série dos diluídos. Hoje a gente fala diluído. Os diluídos englobam 3. Os próprios diluídos, que se divide em esbranquiçados e amarelos. Quando a gente fala amarelo, deveria ser amarelado, já que a gente fala esbranquiçado, mas não é. Esbranquiçado e amarelo. Eles têm a cor mais pálida e a barbela aqui é um tom mais prateado, certo? Temos também aqui, nesse quadro de diluídos, nós temos os asa cinzas e os asa clara. Os asa clara, eles têm as asas cinza, mas é um tom mais claro. Os asa cinza têm as asas cinzas num tom mais forte. A barbela, a mancha violeta do asa clara, é um roxo muito intenso. E as asas, um cinza mais claro. O asa cinza tem as asas, um cinza mais intenso, e a barbela, o roxo, é mais claro. É o contrário do asa clara. O asa cinza dilui a cor do corpo do periquito em 50%. O periquito fica mais claro. Não interessa a cor. Já o asa clara, ele não dilui a cor do corpo. O periquito mantém a cor original dele. Ok? Outra coisa. Se você acasalar asa cinza com asa clara, eles podem se apresentar simultaneamente no mesmo periquito. Aí é o chamado de full body. E o full body, por causa do quesito penetrância e expressividade, que é a forma que o gene se expressa no mundo externo, ele pode se apresentar com cores fortes até com cores mais fracas. Porque o asa cinza dilui a cor do corpo e o asa clara mantém. Então, nem sempre o full body vai ser aquela cor intensa. Ele pode se apresentar de outra forma também. O asa cinza e o asa clara podem se apresentar simultaneamente no mesmo periquito. Agora, o asa cinza e o asa clara, em relação ao diluído, eles são dominantes. Tá? Eles dominam o diluído. Da mesma forma que o corpo claro que eu citei lá na herança ligada ao sexo domina o rendado e domina o
os hinos. Você já tira macho e fêmea, corpo claro, quando você faz esse tipo de acasalamento. Ok? Deu para dar uma compreendida aqui nessas mutações autossômicas recessivas, as mutações ligadas ao sexo, as mutações dominantes e as mutações recessivas. Tem que procurar entender isso. O que é dominante, o que é recessivo, quais são as ligadas ao sexo e quais são as autossômicas recessivas, que precisa do macho e da fêmea ser visual e portador para fazer o trabalho aqui. Lá no meu blog tem isso tudo que eu estou falando em tabelas e em acasalamentos, as probabilidades de acasalamento. O que basta para o criador, no primeiro momento, é assistir esse vídeo aqui e procurar entender como que tudo funciona. Tendo a compreensão, o resto é estudar. Porque se você começa a estudar sem entender como que funciona, o estudo fica chato, maçante e não desenvolve. Então vamos adiante, para não perder tempo aqui. Vamos falar agora dos face amarela. Existe periquito com face amarela. Quando eu digo face amarela, não é série verde. Qualquer periquito série verde, a face já é amarela. Mas aqui a gente tem que falar algumas coisas. Existe periquito verde, face dourada? Existe periquito verde, face amarela? Existe. Mas quando a gente fala assim, ele porta face dourada e porta face amarela. Porque às vezes ele é um verde que tem a face dourada, mas você não vai ver a face dourada dele, porque ele já tem a cara amarela. Como assim? Quando a gente fala face amarela, face dourada, isso se apresenta na série azul, que a cara é branca. E aí o periquito apresenta-se com a cara amarela. Se você acasala um face amarela, cobalto, com um periquito verde claro e nasce um verde escuro, esse verde escuro, naturalmente, a cara dele já é amarela, porque ele é verde. Tranquilo. Aí você acasala esse verde escuro e ele porta azul, porque o pai dele é um cobalto. Aí você acasala esse verde escuro com celeste e nasce um face amarela celeste. Aí você fala assim, da onde que veio esse face amarelo? Do verde. Você não vê o face amarela nele porque a cara do verde já é amarela. Mas ele porta a face amarela, que vem do pai. Então, o neto daquele face amarela cobalto veio face amarela celeste. Por quê? Porque o pai dele, que é um verde escuro, porta face amarela que vem do pai. Você não vê, mas ele tem. Você não pode falar, ah, eu tenho um verde claro, face amarela. Não, todos têm face amarela. Agora, se você já acasalou ele com um celeste, um série azul, que tem cara branca, e nasceu face amarela, aí você já pode falar, eu tenho um verde claro, portador de face amarela, porque eu tiro face amarela com ele, porque todo verde é face amarela. Quais são os tipos de face amarela que existe? Existe o face amarela tipo 1, face amarela tipo 2 e o face dourada. Face amarela tipo 1, a cara é um amarelo muito claro. O face amarelo tipo 2 já é um amarelo mais intenso e temos o face dourada. O face amarela tipo 1, quando você acasala dois face amarela tipo 1, você vai ter 25% de chance de nascer um periquito duplo fator face amarela tipo 1. Quando isso ocorre, a face do periquito face amarela tipo 1 em duplo fator é branca. O dia que você pegar ele e acasalar com outro face branca, você vai ter 100% de filhotes face amarela tipo 1. Já o face amarela tipo 2 e o face dourada, quando ele tem 25% de chance de vir duplo fator também, quando você acasala dois face amarela tipo 2 entre si ou dois face dourada, você tem 25% de chance de nascer um duplo fator. Quando isso ocorre, o amarelo se restringe só na face, ele não infiltra no corpo. Aí o periquito fica com aquela cor natural dele e com a cara amarela. Por que eu falo isso? O amarelo do face dourada e do face amarela tipo 2, ele infiltra no corpo. O periquito fica com um fundo amarelo. E aí altera a cor do periquito. O celeste fica com um tom esverdeado, ele fica um verde água. Tem gente que olha e fala, ah, eu tenho um periquito verde. Quando você vai ver, ele não é verde, ele é um face amarelo celeste. O cobalto fica com um tom esverdeado também. Agora, quando ele vem em duplo fator face dourado ou duplo fator face amarelo tipo 2, você vê ele cobalto com a cara amarela, você vê ele violeta com a cara amarela. Mas ele é duplo fator face dourada. Aí já não infiltra no corpo, restringe só na face.
Continuando aqui, vamos falar agora dos tipos de arlequins. Existem alguns tipos de arlequim. No Brasil é comum a gente se deparar com 3 tipos de arlequim. Nós temos o arlequim dominante australiano, que é chamado de ADA ou ADA, que é uma mutação autossômico codominante. Nós temos os ADs, que é uma mutação autossômico dominante, ela não é codominante, ela é dominante. E nós temos os ARs, que é uma mutação autossômico recessiva. Então aqui nós temos mutações codominantes, dominantes e recessivas. Vamos falar do ADA. O ADA, o que difere ele dos demais, do AD e do AR, todos eles entre si, são as marcações, tá? Sem falar também na forma de acasalamento, que o ADA é codominante, o AD é dominante e o AR é recessivo. Se olhar lá no meu blog, vai ter uma tabelinha mostrando as mutações deles e as marcações. No manual de julgamento, eu já falei para muita gente comprar o manual de julgamento, lá está detalhado cada mutação também. Outra coisa, se quiser ter detalhes sobre tudo que eu estou falando aqui, procura na WBO, na World Butyrigal Organization, as cores dos periquitos. Eu vou deixar o link aqui abaixo, fica fácil. É só clicar, vai aparecer uma tabela com as mutações, é só clicar em cima. Ele remete lá para baixo, como que tem que ser os olhos, a marcação nas asas, a cor dos pés, está tudo lá. É só traduzir. Hoje é fácil ter acesso a isso. Então, os ADAs é uma mutação codominante, mas ela domina todas as demais mutações. E por que eu falo que ela é codominante? Por exemplo, se você acasalar um ADA com um cintilante, você já tira um ADA cintilante. Simples assim. Então, os ADAs, em relação a todas as mutações, eles são dominantes, tá? O AD e o AR, eu prefiro falar dos dois juntos aqui. O AR eu já falei anteriormente, uma mutação autossômico recessiva. Tanto o macho quanto a fêmea, tem que ser visual ou portador para você continuar tirando a mutação. Mas e o AD? O AD é dominante. Existem 3 tipos de AD que você visualiza ele. Existe o AD tradicional, que é um periquito normal que tem um véu na nuca. Quando eu falo véu, é uma mancha, tá? Grande na nuca. As unhas são brancas, tá? E as pontas das asas também são mais claras. Esse é o AD tradicional. Esse AD tradicional, quando ele é portador de arlequim recessivo, ele mancha o corpo inteiro. Ele fica parecendo um AR mais marcado, vamos assim dizer. Porque o AR, ele tem melaninas nas asas, as fêmeas têm mais melaninas que os machos nos ARs, e quando você olha eles de frente, ele parece que eles têm um calção. A mancha começa do abdômen até no peito. O ADA é o contrário. A mancha é do peito para baixo, mas pode ramificar em todo o corpo também. As costas do ADA é um ondulado que vai até o meio das asas. Aquele ondulado normal do periquito. O AR não. O AR tem salpicados de melanina nas asas. Então a mutação deles são diferentes. Já o AD, ele de frente, quando ele é portador de arlequim recessivo, essa mancha do AR é como se ele tivesse ela e subisse mais até perto do bico. Tá? O AD ele funciona assim. E as costas é como se fosse um periquito normal, mas as asas não tem aquele ondulado. É todo manchado. As asas do AD portador de AR. Ele é dessa forma. Existe outro tipo de AD também. Um periquito normal, sem mancha, sem nada, só as unhas brancas. Ele também é um AD. Por que eu estou falando do AD aqui? O AD, quando ele é portador de AR, que é esse manchado, se você acasalar ele com o AR, você já tem 25% de chance de nascer um COP. O que é o COP? COP é o claro de olhos pretos. Tá? Você só consegue tirar essa série rara, que é o COP, claro de olhos pretos, se você fizer este acasalamento, um AD portador de AR com um AR. Lá no meu blog, na Expectativa de Cores, procura a tabelinha de acasalamentos de AD, COP e AR. Ela é muito extensa, ela é grande, mas lá já tem todos os acasalamentos
base para o criador mexer o quebra-cabeça dentro do criatório com a expectativa de cores que vão nascer ali, com as porcentagens e atingir o objetivo. O importante aqui é ter um conhecimento, ter um entendimento. Entendeu? Fica fácil estudar depois. Não tendo a compreensão, aí complica. Vamos para frente. Eu vou falar agora sobre os arco-íris. Como eu falei do face amarela, eu vou entrar agora no arco-íris, porque o arco-íris você tem que trabalhar com os face amarelas e principalmente a base do arco-íris são os asa clara, tá? Não é asa cinza e não é diluído, é asa clara. E por que asa clara e não asa cinza? Porque o asa clara ele não altera a cor do corpo do periquito. E o asa cinza dilui a cor do corpo do periquito em 50%. Quando você tem um arco-íris, ele tem que ser um periquito. São 4 itens: opalino, face amarela tipo 2 ou face dourada, tá? Tem nomenclatura, tem artigos que falam que aqui basta ser face amarela, mas antigamente falava que era só face amarela tipo 2 e face dourada, para a cara ficar bem intensa. Mas tem artigos falando que o face amarela até o tipo 1 é aceito. Então ele tem que ser um periquito opalino, face amarela, tá? Aí engloba os 3. Asa clara nas mutações série azul, celeste, cobalto, mauve e violeta. Tem artigo também falando que o cinza também é aceito. Eu acho que colocou o cinza um pouco complicado e tratar de arco-íris, mas se é aceito, eu tenho que falar aqui. Então, opalino, face amarela, asa clara, série azul. Acabou. Você juntou isso num periquito, você tem um arco-íris, que é um rainbow. Não é asa cinza e não é diluído. Tem que ser asa clara. Opalino, face amarela, asa clara, série azul. Acabou. Juntou isso, você tem um diluído. Há um tempo atrás, a informação que eu tinha é que o asa clara tinha que ser face amarela tipo 2 ou face dourada. E eu sempre falei isso aqui nos vídeos, que é o que eu acho mais correto. Porque o face amarela tipo 1 ele dilui a cara do periquito, fica bem clarinho. E o arco-íris eu entendo que ele tem que ser aquela cor intensa. Então o que vai dar isso para quem busca é trabalhar com face amarela tipo 2 e face dourada. O asa clara, lógico, porque não dilui a cor do corpo, tem que ser opalino. E na série azul, eu entendo que o criador deva trabalhar com celeste, cobalto, mauve e violeta, para ficar com as características do arco-íris bem definida. O cinza eu acho que foge um pouco, mas também é aceito, né? Inclusive na WBO está descrito isso lá. Então, se está descrito em um site que é a nível mundial, a gente tem que buscar aceitar, apesar de eu não concordar. Agora eu vou falar do fator escuro e do fator violeta. Isso aqui, tem muita gente que não consegue compreender isso. Eu já fiz um vídeo aqui falando só sobre fator escuro e fator violeta. E vou dar uma explicação bem básica aqui. Gente, existe série verde e série azul. Série verde, se você coloca um fator escuro no verde claro e coloca um fator escuro no celeste na série azul, o que o celeste vira aqui? Ele vira um cobalto. O cobalto é o que? É o celeste com um fator escuro. O verde claro com um fator escuro, o que ele vira aqui? Ele vira verde escuro, tá? Se você pega o celeste e coloca 2 fatores escuros nele, o que ele vira? Ele vira um malva. O que é um malva? É o celeste com 2 fatores de escurecimento. E o verde claro com 2 fatores escuros, ele vira um oliva. Pronto, então você tem verde claro, verde escuro e oliva. Do lado de cá você tem celeste, cobalto e malva. É assim que funciona. Então, o fator escuro ele pode se apresentar de forma simples e em duplicidade. Em duplo fator. Um fator vem da mãe e um fator vem do pai. Aí o filho, se ele vier com um fator escuro da mãe e ele pega um fator escuro do pai, ele vem duplo fator de escurecimento. Então você pega um cobalto e acasala com cobalto, um fator simples, um fator simples. Se o filho pegar esse fator da mãe e pegar esse fator do pai, ele pode vir malva aqui embaixo. A mesma coisa é verde escuro com verde escuro, tirar um oliva. Entendido isso?
A gente pode, dessa forma, aplicar isso, vamos supor, nos hinos, nos lutinos, não nos hinos albinos, né? Porque não existe branco escuro e nem branco claro, branco é branco. Nos albinos, fazendo um parêntese aqui, e falando de genética, quando o criador for fazer algum acasalamento utilizando os albinos, busque acasalar os albinos, machos ou fêmeas, com cinza. Por quê? Você coloca um periquito albino que tem cinza nele, ele é um albino cinza, quando você olha ele na luz, ele não reflete um brilho azulado. Não, ele fica aquele branco inteiro. O ideal de acasalar os albinos é com cinza. Se você acasala um albino com azul, e ele é, vamos supor, um albino, mas com fundo azul, no caso, se você acasalar ele com outro albino e nascer... outro albino não, você acasalar ele com celeste, começar a nascer celeste, tudo, que às vezes você acasala um albino com celeste, nasce um cinza. O cinza vem de quem? Vem do albino. Nasce um hada. O hada vem da onde? Vem do albino. Existe albino hada? Existe albino hada. Você não vê. Existe albino cintilante. Existe. Na hora que você acasala, nasce um cintilante. Fala, mas peraí, eu casalei uma fêmea albina com um macho celeste, como é que nasce um cintilante celeste? É a fêmea. A albina, ela é cintilante. Você pode olhar os pais dela, um dos dois é cintilante. Ah, nasceu um hada aqui. A fêmea ou o macho, que é o albino ou o lutino, é hada. Então, se você não quiser olhar para o albino e ver aquele tom azulado nas penas, acasala com cinza. É esse adendo que eu quero fazer aqui. Vamos lá, vamos voltar. Se você pegar o fator escuro e jogar nos lutinos, você começa a escurecer os lutinos. Então, se você pega um macho oliva, portador de hino, o oliva é o quê? Ele tem 2 fatores escuros dele. E acasala com uma fêmea verde escuro, ela já tem um fator escuro nela. Se já tem um fator escuro aqui, que tem 2 fatores escuros, aqui embaixo você já tira 50% de filhotes com um fator escuro e 50% de filhotes com 2 fatores escuros. E se vier uma lutina, porque aqui ele é portador de hino, imagina uma lutina já com 2 fatores escuros, já vê um amarelo bem escuro. Quer escurecer mais isso? Aplica-se junto aos fatores escuros o fator violeta. Você pode pegar um verde escuro macho, um verde escuro com um fator violeta aqui, que é o chamado de violetas verdes, e acasalar com uma fêmea verde escuro igual o macho com um fator violeta nela também, que ela também é uma violeta verde. Tá aqui 2. Os 2 têm um fator escuro e os 2 têm um fator violeta. E suponhamos que esse macho porta hino. Se nasceu uma lutina aqui, pegando os 2 fatores escuros do pai e da mãe e pegando os 2 fatores violeta do pai e da mãe, ela vem com duplo fator violeta, duplo fator escuro. Ela vem uma oliva com duplo fator violeta, uma lutina. Oliva com duplo fator violeta. Ela vem muito escuro, o amarelo dela é muito escuro. Já falei isso em outros vídeos. Dá para fazer isso? Dá. Leva muito tempo? Eu sei que leva, a não ser que você compre pronto. Mas o importante aqui é ter o conhecimento, que tem como fazer. E como que funciona o violeta? O violeta, ele pode ser, é um fator. Ele pode se apresentar em qualquer cor, qualquer mutação. Mutação é uma coisa, cor é outra. Já falei isso em outros vídeos. Mutação, o que é? Hada, cintilante, rendado, opalinho, AR. Isso tudo é mutação. Cor, cinza, verde, celeste. Isso é cor. Então, você tem cintilante, cinza, mutação, cor. Cintilante, celeste, mutação, cor. Hada, verde claro, mutação, cor. Tá? O violeta ele pode se apresentar em qualquer periquito. Pode ser um rendado com fator violeta, um AR com fator violeta, um hada com fator violeta. E como que você vê isso? Ah, se ele tiver fator violeta, ele é violeta? Não. O violeta, ele escurece a cor do periquito quando ele tem o fator. E se ele tiver duplo fator, eu vou ver ele roxo? Não, não é bem assim não. Às vezes você pode ter um periquito que ele pode ter duplo fator violeta e apresentar um roxo mais claro. Pode, tá? Não tem essa coisa de falar assim, ah, se eu tiver um periquito que ele for duplo fator violeta,
ele vai ser aquele roxo bem intenso. Não, não funciona assim não. Às vezes você pode ter um periquito duplo fator violeta e ele ser um roxo mais claro. Isso por causa de quê? Do que eu disse atrás. Um quesito chama penetrância e expressividade. A forma que o gene se expressa. Pode se expressar bem roxo e ser fator simples, e pode se apresentar um pouco mais claro do que o roxo intenso e ser duplo fator. Isso pode acontecer. Então, como que funciona? Se você pega um fator violeta e colocar no celeste, ele é um azul claro. Se ele pega um fator violeta do pai ou um fator violeta da mãe, ele vai se parecer um cobalto, mas ele não é cobalto. Ele é o celeste com um fator violeta. Ele fica mais escuro, parece com cobalto, mas não é cobalto. Se você pega esse celeste e coloca 2 fatores violeta nele, um fator que vem do pai, um fator violeta que vem da mãe, ele é um celeste com duplo fator violeta, ele já vai ficar um violeta visual, mas um tom mais claro, mas escurece bastante. Fica mais escuro com o cobalto, pro lado do violeta, mas ele é o celeste com duplo fator violeta. Quando você coloca do lado do outro um celeste violeta, um cobalto e um celeste com duplo fator violeta, todos eles apresentam uma coloração diferente. É impressionante isso. O celeste com um fator violeta, ele se parece com o cobalto, mas ele é mais claro que o cobalto. O cobalto é o celeste com um fator escuro, né? E o celeste com um fator violeta parece com cobalto, mas não é cobalto. Ele é um pouquinho mais claro. Se for escrever em torneio um periquito que é celeste com um fator violeta, você tem que escrever ele como cobalto, ok? Agora, e o periquito que é celeste com 2 fatores violeta? Se você pegar ele e colocar ele do lado de um violeta, ele dá diferença na cor, ele é um pouquinho mais claro, tá? Agora, como que eu faço para ver o periquito roxo? Eu quero ter aquele periquito roxo. Gente, os violetas que você olha para eles são roxos, todos são cobaltos. Todos são cobalto. Se você quer ver periquito roxo, ele tem que ser cobalto com um fator violeta ou com 2 fatores violeta. Acabou. Todo periquito cobalto com um fator violeta ou 2 fatores violeta, você vai ver ele roxo. Agora, a intensidade do roxo vai depender da questão da expressividade do gene, como que ele vai se mostrar no mundo externo. Então, você pega um cobalto, um periquito cobalto, acasala com um outro, que não é violeta, mas ele é um celeste com um fator violeta. Aqui tem um fator violeta, aqui é um cobalto. Se nascer um cobalto aqui com esse fator violeta, ele vem roxo. Aí você já chega onde você quer. Você pode fazer isso em qualquer mutação. Agora, eu já citei isso no vídeo anterior e posso citar isso aqui também, que às vezes tem gente que não viu o vídeo. Tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez. Que eu tenho um vídeo específico, eu falo só sobre fator escuro e fator violeta. Às vezes tem gente que tem série verde no plantel, ou outras mutações, tipo rendado, ADA, e tem o fator violeta nessas mutações. Com essas mutações, basta ter o fator. Se você tem o fator violeta, basta você procurar acasalar junto com outros da série azul, para você transferir esse fator escuro e esse fator violeta para a série azul e sair o roxo, que o criador tanto busca. Exemplo, você tem um verde escuro, portador de azul, e ele é um verde escuro com um fator violeta. Então, se ele é verde escuro, ele tem o fator escuro. E se ele porta violeta, ele tem o fator violeta. Ele já tem as duas coisas. Se você acasalar ele com um celeste, ou com outro verde claro, por exemplo. Aqui é verde escuro e aqui é verde claro. Mas esse porta azul e esse aqui também é filho de azul, ele porta azul. Você já tem aqui uns 25% de chance de nascer um celeste. Se vier esse celeste com esse fator escuro e esse fator violeta, você já tira o roxo. De 2 verde. Então, não precisa comprar violeta para tirar a violeta. Não, você tem que ter o fator violeta somado ao fator escuro. Fator violeta, fator escuro, na série azul, você tem o roxo. Acabou. É isso. Tá? E o verde escuro com fator violeta, ou oliva com fator violeta, você tem os violetas verdes, vamos assim dizer. O fator violeta no verde claro segue a mesma regra do celeste. Escurece o verde claro, ele fica parecendo um verde escuro,
mas ele não é verde escuro, ele não tem fator escuro, ele tem fator violeta. É o parece, mas não é. Ele parece verde escuro, mas não é verde escuro. Tá? Se for escrever em torneio, tem que escrever como verde escuro, mas ele é verde claro com um fator violeta. O verde escuro é outra coisa, verde escuro é verde claro com um fator escuro, ok? E juntou o fator escuro com o fator violeta, você tem o violeta visual, o roxo, na série azul, e na série verde você tem um verde bem queimado, bem escuro, tá? Quem quiser aprofundar mais nisso aqui, com tabelas, com exemplos, é só assistir o vídeo que eu tenho específico no canal sobre fator escuro e fator violeta, e eu tenho tabela sobre isso também lá no meu blog, é só entrar em expectativa de cores. Vamos lá, uma coisa que eu tenho que falar aqui também, que pouca gente sabe disso, em relação ao fator cinza. O fator cinza na série azul, você coloca o fator cinza, vamos supor, no celeste, ele vira cinza. O fator cinza no verde claro, ele vira verde cinza. E por ser um fator, da mesma forma que você tem o fator escuro em duplo fator, que a gente tem o malva, a gente tem o fator violeta em duplo fator, o fator cinza também tem em duplo fator. Se você acasalar dois cinzas, você tem já 25% de chance de nascer filhotes cinzas duplo fatores. A mesma coisa com verde cinza, tem verde cinza duplo fator. Então, se você pega um periquito cinza, que ele é duplo fator, ele não escurece, nada, não tem nada a ver com escurecimento de cor, não. Ele é duplo fator cinza. O dia que você acasalar ele, com qualquer mutação, pode nascer ada, pode nascer cintilante, pode nascer normal. Se vier série azul, vem cinza. Se vier série verde, vem verde cinza, porque ele é duplo fator cinza. Se nascer ada, nasce ada cinza. Se nascer cintilante, nasce cintilante cinza. Tem gente que fala, nossa, meu plantel tem um monte de cinza. Não para de nascer cinza, é porque ele tem cinza duplo fator lá, não sabe, por isso que fica nascendo só cinza. Que além de ser uma mutação dominante, ainda está vindo em duplo fator. Então o criador tem que saber disso também. Tanto verde cinza. Outro caso é criador que tem muito verde cinza no plantel, sabe? Porque o criador, e aí eu vou entrar nesse outro ponto aqui, e eu já vou até entrar nele para fazer um linkage do que eu estou falando com isso aqui. O próximo tópico que eu vou falar aqui é como melhorar a morfologia dos periquitos. E agora eu vou fazer um gancho. O criador que quer melhorar a morfologia dos periquitos, ele começa a acasalar os melhores periquitos entre si, não se importando com cor, com mutação. Tá certíssimo, tá corretíssimo. Quem quer melhorar a morfologia não tem que ficar olhando cor, né? Mas aí o criador começa a acasalar cinza com verde cinza, porque às vezes ele tem um macho muito bom cinza, uma fêmea muito boa verde cinza e acasala. Aí ele pega esse fator cinza que está aqui com esse fator cinza aqui. Um fator cinza na série verde, um fator cinza na série azul. Aí começa a nascer os duplos fatores embaixo, tanto verde cinza quanto cinza. Você não vê, mas está nascendo. Aí quando ele vai acasalar esse verde cinza, às vezes em duplo fator, ou esse cinza em duplo fator, começa a nascer só cinza e só verde cinza. Aí o cara começa a ficar louco, fala, nossa, lá em casa só nasce cinza e verde cinza. Por que será? Porque ele está trabalhando morfologia e não está tendo o cuidado, a cautela em evitar um pouco de juntar cinza com verde cinza, ou cinza com cinza, verde cinza com verde cinza. Porque esses fatores, quando juntos, você tem 25% de chance de vir em duplo fator. A mesma coisa de acasalar cintilante. Você pega um cintilante simples e acasala com um cintilante simples, você tem 25% de chance de nascer cintilantes duplo fatores. Aí você pega os duplo fator, começa a acasalar no plantel, vai nascer só cintilante. Por quê? Eles são duplo fatores, acasalados com normais 100% de cintilantes. Então tem que saber trabalhar com essa questão dos duplo fatores, né? Seja ele um fator escuro, seja fator violeta, o cintilante duplo fator, ada duplo fator, você pega um ada e acasala com outro ada simples com ada simples, 25% de chance de nascer o ada duplo fator. Acasalou o ada duplo fator com qualquer mutação, 100% de ada duplo fatores. Agora, e as outras mutações? Tem AR duplo fator? Não. O que mais aproxima do AR duplo fator, aproxima, mas não é, que ele é 75% AR, é o COP, que é o claro de olhos pretos, tá? Que você só consegue ele com um AD portador de AR, com um AR que eu falei anteriormente. Não são todas as mutações que você consegue ter ela em duplo fator, não são todas. Aí você tem aqui o ADA,
você tem o AR, você consegue ter o cinza, o verde cinza, você consegue ter o face amarela, ele vem também em duplo fator, né? Você consegue tirar o face amarela, tanto o tipo 1, tipo 2 e o face dourado em duplo fator. Face amarela tipo 1 em duplo fator, a cara é branca. Face amarela tipo 2 e o face dourado restringe só na face. Isso tem em duplo fator também. Tá? Cintilante, hada, o fator escuro. Em duplo fator no celeste você tem o malva. O duplo fator escuro no verde claro você tem o oliva. Tem o duplo fator violeta também. Eu sei que eu falando assim dá a impressão, dá um nó na cabeça de quem ainda não conhece isso, mas o importante é entender. Entendendo, saber que existe, na hora de estudar, de sentar com calma e for entender como tudo funciona, fica mais fácil. Vamos continuar aqui. Como melhorar a morfologia do plantel? Entendido isso, para você trabalhar no plantel com mutações dominantes, recessivas, autossômico recessiva, ligadas ao sexo, fatores, como que eles se apresentam, fator escuro, fator violeta, a duplicidade que eles podem se apresentar, deu uma entendida nisso, já fica fácil do criador mexer o quebra-cabeça dele. Aí agora vem outro quesito. Como que eu vou melhorar meu plantel? Como que eu vou melhorar a morfologia dos meus periquitos? Como que eu vou colocar um periquito mais direcionado, um periquito mais largo, um periquito maior, um periquito com backschool maior? Se o criador não tem isso no plantel, ele vai levar muito tempo para chegar nisso, tá? Da mesma forma que os primeiros criadores começaram com aqueles periquitos bem simples, que todos vieram do periquito australiano, e chegou nesse periquito que tem hoje. Então, se você quer trabalhar morfologia, primeira coisa que eu indico aqui, adquira periquitos com qualidade. Periquitos que já tenham esse trabalho feito pelos criadores ao longo dos anos. Agora, suponhamos que você já tem os periquitos. Comprou. Vou começar a criar. Se você pega um periquito com uma coroa muito boa, com uma máscara muito boa e acasalar com outro que também tem essas características boas, você vai tirar filhote com essas características boas? Depende. Do que? Da base genética. Não basta só ter aves boas. Periquitos com fenótipo bom. Fenótipo são as características externas. Não basta só isso. Tem que ter o genótipo, a carga genética que ele carrega, porque isso fala também. Vamos dar um exemplo aqui. Numa ninhada nasce 5 filhotes. Um extremamente lindo, fora de série, que disputa torneio e é campeão. 2 igual o pai e a mãe, porte médio. E 2 fraco. A genética dos 5 é a mesma, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Um campeão de torneio, muito superior morfologicamente do que o pai e a mãe. 2, assim como o pai e a mãe, médio em morfologia, em característica. E 2 mais fraco. A genética desse campeão é a mesma genética do irmão mais fraco. Quando você compra ele e vai acasalar ele com uma fêmea muito boa, não sai filhote como o pai. Aí o criador se frustra e fala, gente, mas aquele bicho é tão bom, mas não sai nada como ele. Por quê? Porque a base genética dele não é sólida. A base genética dele não é de pai e mãe de aves com a morfologia assim como a dele. Eu já vi criador no Brasil tirar filhote maravilhoso, que se tornaram periquitos maravilhosos, fora de série, e nunca tirou um filhote como ele. Por quê? Porque a base não é como ele. Ele veio com uma característica muito melhor que o pai e a mãe, mas ele não tem como passar isso para a futura geração, porque o código genético dele é o mesmo dos irmãos que são mais simples. Às vezes, aquele irmão mais fraco, que tem a mesma genética do top, somado a uma fêmea, que tem uma base muito mais sólida, tira filhote melhor do que o irmão que ganhou o torneio. Então, para quem vai montar quebra-cabeça, para quem vai montar plantel, não basta só ter os melhores periquitos em morfologia, em padrão. Não. Você tem que ter uma genética. Você tem que olhar lá para trás para ver a base sólida que foi montada aí para formar esse periquito. Aí ele passa para as futuras gerações todo aquele trabalho que foi feito lá atrás. Se ele surgiu de um outcross, de um acasalamento aleatório, e ele veio muito melhor que o pai e a mãe, mas o pai e a mãe não tem aquela característica, possivelmente ele não vai passar para os descendentes aquela característica que ele tem, por melhor que ele seja. É muito difícil tirar.
Agora, às vezes você pega um periquito que nem é tão bom assim, uma fêmea que também nem é tão boa assim, mas vem de trabalhos consistentes há vários anos, do criador trabalhando, fechando características, tira filhotes fantásticos. De gaiola que você nem espera, você forma um casal de periquitos bons, mas que não chamam tanta atenção quanto a outra gaiola que você está de olho ali, pondo esperança que ali nasce filhote melhor que aqui. Isso acontece demais. Então, o criador tem que ter um pouco de calma. Tudo que eu falei anteriormente serve para o criador ter uma noção, para ele estudar depois e ampliar o conhecimento dele, mas saber que existe, para ele poder trabalhar no plantel, não só a morfologia, mas com cores também. Aí tem que saber o que é dominante, recessivo, autossoma recessivo, ligado ao sexo, os fatores, que quando apresenta em duplo fator, quando não apresenta, tem que saber isso aí. Então, vendo eu falar aqui, pode parecer que é muita coisa, dá um nó na cabeça, mas entendendo e na hora que for estudar, fica mais fácil. Se você não compreende o que você está estudando, o estudo fica chato, ruim e a coisa não flui, tá? Continuando com morfologia, o padrão do periquito tem como você mexer nele, tem como você evoluir ele. Eu tenho vídeo no canal falando só sobre padrão. Então, existem algumas regras que o periquito tem que ter para ele ser considerado um bom periquito. Tem criador que acasala periquitos que tem alguns defeitos entre si na busca de tirar um periquito ideal. Eu acho que tudo deve ser feito, porque às vezes você pode tentar achar que está fazendo um negócio que não vai dar certo e dá muito certo, né? Alguns tipos de acasalamento que eu evito acasalar duas aves flex. O que é o flex? Flex são as pintas na coroa. Não por causa de torneio, não, é porque eu gosto de criar o periquito dentro da regra. E para torneio, o fleck, as pintas na coroa, são penalizados como falta grave. Você pode criar fleck do plantel, pode acasalar ave fleck, pode comprar ave fleck, não tem problema. Mas o fleck, ele na hora que ele enraiza no criatório, é difícil tirar. Nossa, mesmo acasalando com aves limpas, você até consegue limpar 5 anos depois, mas depois o fleck dá volta. Eu não gosto, tá? Respeito, tem criador que gosta, tem criador que acasala fleck com fleck na busca de melhoramento genético. É uma opção, não está errado, eu não gosto de fazer, tá? Periquito também tem máscara curta, com outro que tem máscara curta, eu já... Porque você começa a fixar essas características de máscara curta, ausência de backschool, fleck, etc. Entendeu? Então eu não gosto de fazer isso. Com relação a montar quebra-cabeça, eu não gosto desse negócio de montar quebra-cabeça. Na minha opinião você olha para o seu plantel, você vai acasalar seu melhor macho com a sua melhor fêmea. Sobraram alguns? Aquele melhor macho com aquela melhor fêmea. Põe lá. O que sobrou? Olha lá. Esse melhor macho com essa melhor fêmea. Põe lá. E vai fazendo isso. Entendeu? Até chegar num ponto e fala, bom, aqueles ali agora não vou pôr não. E deixa a gaiola vazia. Não põe não. Por quê? Se você tem periquito mais simples e tem gaiola vazia, você põe esse para criar. Aí, em vez de você ter só 2 simples, que é o casal, você passa a ter 6, 8, 10, porque eles criam. Aí, em vez de ter só 2 simples, passa a ter mais. Aí o nível do seu plantel começa a cair. Quando que eu aconselho a montar quebra-cabeça? Quando você só tem um periquito com uma determinada mutação ou característica, você quer fixar aquilo ali. Exemplo, você tem um corpo claro. Você tem que acasalar ele, você não tem mais corpo claro. Se você deixar ele ficar velho e morrer, você vai perder tudo, vai ter que comprar. Então vamos tirar corpo claro. E ele é fraco. Aí pra ele você vai montar quebra-cabeça. Bate o olho nele. Esse periquito não tem coroa. Você vai pegar uma fêmea com uma coroa boa e pôr com ele. Ah, esse periquito não tem uma máscara boa. Vai pegar uma fêmea que tem uma máscara boa e pôr com ele. Aí nesse caso você monta o quebra-cabeça. O que falta aqui você supre aqui. Você vai pegar um corpo claro, por exemplo, e vai acasalar com a melhor fêmea normal, para ela corrigir os defeitos que ele tem. Se ele não tem uma coroa boa, você já põe ela com uma coroa boa. Se ele não tem uma máscara boa, pega uma fêmea com máscara boa. Você já tirar uns portadores aqui de corpo claro, macho, com essas características já um pouco melhorada. Então, o macho que não apresenta uma característica muito boa já vai ter filho aqui com uma característica melhorada e portadores. Porque você está somando com uma fêmea que já tem essas características avantajadas. Agora não adianta também você pegar uma fêmea que tem o fenótipo muito bom, mas não tem um genótipo sólido.
ela também não vai passar nada. Você vai continuar tirando portadores aqui tão fraco quanto ele, apesar que a fêmea tem um fenótipo muito bom. Essa questão de periquito que tem característica externa, apresentáveis, visuais muito boas, nem sempre se traduz como qualidade, gente. Nem sempre, tá? Tem periquito aí que o criador gasta uma fortuna nele e na hora de acasalar, trabalhar essa morfologia, ele não consegue tirar descendentes como ele. Porque, para começar, além dele apresentar essa característica, depende da genética que ele tem para trás. Somada a isso aqui, tem o parceiro, que tem que ser tão bom quanto ele e ter um genótipo também aqui para trás sólido. Se não tiver, não adianta nada. Você vai acasalar 2 aves boas, você não tira pássaros como eles. Entendeu? Então, não é tão simples montar quebra-cabeça e também não é tão simples evoluir morfologia. O criador precisa de trabalhar com bastante tempo, fechar as melhores famílias dele entre si e criar ali. Esse negócio de criador, compra aqui. Ah, eu pego uma ave com fulano, eu pego uma ave com ciclano, eu pego a outra aqui e monta. Funciona para quem está montando plantel. Depois que você já cria bastante tempo, eu não vejo necessidade disso. Primeira coisa, a quantidade de patógenos que você leva para o seu criatório. Já falei isso, você pega a ave do A, do B, do C e do D. Cada criatório que eu falei aqui, as aves convivem no criatório com certos tipos de patógenos. E você leva isso para o plantel. Pode dar um boom lá e dar um problema danado. O veterinário que me atende, veio na minha casa, ele até falou para mim, falou, Zamer, troca o sapato quando você for entrar aqui. Tem que ser outro tipo de sapato. E ele é da vigilância sanitária também. Olha para você ver, sapato. Agora você imagina um pássaro vivo lá dentro. É outra coisa, é o que eu falo aqui nos vídeos. Toma cuidado com isso. Ah, eu vou fazer a quarentena. Quem é que faz quarentena? Você conta nos dedos quem faz quarentena. O certo é fazer a quarentena. E a quarentena não é só deixar separado 40 dias, não. Não, o nome fala quarentena, mas você tem que deixar separado. Você tem que colher as fezes, mandar para o laboratório, você tem que fazer exames, ver como é que a ave está, deixar ela um tempo separado. E tem que fazer nos seus também, para depois colocar lá dentro. Você conta nos dedos quem faz, entendeu? Então essa é a forma correta de se fazer. Então eu não aconselho ficar compra aqui, compra ali. Tem muito criador aí que pega um aqui, pega outro ali, pega um aqui, pega outro ali, e depois dá um pau no criatório, não sabe por que está tendo problema. É isso. Cria fechado, compra aves boas e cria, fecha, vai fazer os acasalamento, fecha, vai trabalhar com line breeding, inbreeding, tá? E uma heterose no caso. Quando for fechar pai com filha e meio irmãos, irmão inteiro eu não aconselho, já falei isso aqui. Pai com filho e meio irmãos, que é um inbreeding, um acasalamento mais fechado, tenha cuidado em fazer esse acasalamento. Por quê? Porque você vai fixar características que você busca, mas se você não enxerga ainda, você acha que você enxerga, tem gente que acha que já é o cara que enxerga periquito. E ele não enxerga ainda. Aí é que é o problema. Ele acasala o pai com a filha na crença de que está fazendo a coisa certa e ele está fixando defeito. Porque você vai fixar as características que os dois têm. E tem gente que olha só a coroa. Às vezes a coroa do macho é maravilhosa. Às vezes a coroa da fêmea também é maravilhosa, do pai e da filha. Ah, vou fechar isso aqui porque eu vou tirar só periquito com coroa maravilhosa. Vai mesmo. Você vai fechar essa qualidade entre os dois. Ótimo. Mas vamos supor que o pai e a filha têm defeito de back school, defeito de gola, para errado no puleiro. Você vai fixar isso também. Você fixa as qualidades, mas também fixa os defeitos. Então tem que saber trabalhar com isso. Uma consanguinidade mais longa, eu acho melhor, que são na linha colateral. Os tios, sobrinhos, os primos, eu já aconselho mais esse tipo de trabalho. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, então não precisa me alongar tanto. Mas o criador que quer trabalhar morfologia padrão, não é só comprar o Best in Show e colocar no criatório que vai dar fruto bom, não. Isso não funciona, não. Se fosse assim, todo homem bonito e toda mulher bonita tinha filho bonito. E nem sempre é assim. Às vezes o pai bonito e a mãe bonita não tiram um filho tão bonito quanto o pai e tão bonito quanto a mãe. Às vezes um homem que nem é bonito, tem uma beleza normal, e uma mulher que também não é bonita, tira um rapaz ou uma moça que é modelo internacional. Bonito pra caramba. E você olha o pai e a mãe, eles nem são tão bonitos assim. Já o filho já é completamente diferente. Então,
Com os periquitos a regra é quase basicamente a mesma. Então trabalhe de forma sólida, veja os ancestrais, faça uma base sedimentada em hábitos com aquelas características ali, tenha paciência para chegar onde quer, estude, tenha um conhecimento, porque se eu for passar tudo que precisa aqui para agregar esse conhecimento, eu tenho que fazer um vídeo de 10 horas. E não dá para fazer isso, sabe? Esse vídeo aqui já está muito mais do que extenso e eu tenho muito mais coisa para falar, né? Para completar todo o raciocínio aqui pro vídeo. Mas aqui é um beabá da genética, beabá, porque tem muito mais coisas para se aprofundar. Algumas delas eu já falei no teor desses, acho que 52 vídeos que eu já tenho na playlist do canal para ajudar o criador. Beleza? Espero que esse vídeo aqui agregue um pouco mais. É uma síntese de tudo que eu já ramifiquei nos outros vídeos de genética, mas agora está aglutinado aqui num vídeo só. E para quem quiser, tem vídeo no canal específico falando sobre padrão do periquito, tem vídeo específico falando sobre fator escuro e fator violeta. Para quem quiser, é só procurar na playlist que eles estão lá. Ok? Não fiz vídeo aqui mostrando gráfico nem nada, porque eu acho que fica mais maçante. E dessa forma aqui, acho que fica mais fácil, não só para ouvir, como também para assistir. Porque tem gente que já me falou que põe o vídeo para correr, até mesmo no trabalho, e fica ouvindo. Então não tem sentido nenhum eu ficar mostrando tabela, porque aí a pessoa não vai dar para ver a tabela e vai estar só ouvindo. Então eu prefiro só falar, porque eu atinjo esses grupos de pessoas de todas as formas, tanto quem vai assistir quanto para quem vai só ouvir. Beleza? Um forte abraço a todos, espero ter ajudado um pouquinho no desenvolvimento do hobby. Beleza? Até mais.